Fala pessoal, bem-vindos, eu sou o André Pádua, nesse momento você está assistindo Polis, aqui no OCEA Podcast, e hoje a gente tem um recado muito importante. Cuidado, muito cuidado você que está assistindo. Você pode ser multado em 50 mil reais sem saber o porquê foi multado em 50 mil reais. Deu muito o que falar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, deu muito o que falar no sentido de ser criticada. Essa envolvendo aí o bloqueio do Twitter de alguns perfis, entre outros aspectos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tudo começou há algum tempo atrás. A gente tem vídeos aqui tratando disso, falando sobre já a treta. Esse negócio estava dando entre o Elon Musk e entre o Alexandre de Moraes, medindo forças aí para ver quem se sobressai no final. No final deu tudo errado. Basicamente foi isso. A gente vai fazer aqui esse retrospecto e ver que o cerco está fechando para Alexandre de Moraes. O que é o cerco? A quantidade de pessoas que estão criticando o que ele decidiu enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar sobre isso. Antes eu quero pedir que você se inscreva no canal para ajudar a gente aqui a desenvolver, a conseguir levar essa mensagem a outros lares, a outros olhos, a outros ouvidos. Curta aí, é um assunto importante, porque fala aqui da nossa liberdade. Você pode ser multado, eu posso ser multado em 50 mil reais, eu não saber nada disso. Aliás, já tem fake rolando em relação a isso. Imagina chegar um fake para você, um golpe, falando que você foi multado em 50 mil reais por conta de uma decisão do Alexandre de Moraes e ele não saber exatamente o que fazer. Enfim, são essas maluquices que estão acontecendo. E comenta, o que você acha dessa coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo de, do nada, falar que se você acessar o X, o Twitter, por VPN, você vai ter que pagar 50 mil reais para a justiça. Como é que você vai saber que você está usando VPN ou não? Você é obrigado a saber disso? Enfim, mas vamos lá, desde muito tempo atrás, o Alexandre de Moraes ele está sendo criticado por uma pessoa em especial. Essa pessoa vem alertando sobre isso já tem um tempão e a gente não vem se atentando tanto. Pelo menos um grupo numeroso dessas pessoas. Por quê? Porque as decisões do Alexandre de Moraes estão categoricamente beneficiando um grupo político. Esse grupo político é, sem dúvida nenhuma, a esquerda. A esquerda está sendo beneficiada por uma série de medidas que o Alexandre de Moraes está executando. Por quê? São medidas que atingem de uma maneira negativa, de uma maneira de a responsabilizar a direita. Mas como essas responsabilidades estão tendo alcance, é o aspecto discutível. Começamos lá atrás com Glenn Greenwald fazendo a denúncia para o mundo de que Alexandre de Moraes estaria cometendo abuso de autoridade. Ele estava aí recebendo um dueto de ninguém mais, ninguém menos que Monark, que foi banido pelo Alexandre de Moraes de todo o mundo. O Monark até brincava, só faltava Alexandre de Moraes assinar uma decisão para exterminar o monarca, porque tudo que fazia, né, enfim, eu não estou discutindo se o monarca está certo, se o monarca está errado, estou discutindo sobre a decisão, sobre a intensidade da decisão perante a situação ou caso, que, tá, beleza, atingiu o monarca, mas o que isso serviu no aspecto educativo, de mostrar para as pessoas que para não agir dessa maneira. Eu entendo que esse aspecto educativo não foi alcançado na decisão que o Alexandre de Moraes fez de banir o monarca de tudo quanto é canto no mundo. Só apenas e exclusivamente silenciou a pessoa que estava expressando aí repúdio a como o Alexandre de Moraes estava procedendo. E aí a coisa foi ganhando novos contornos quando o Alexandre de Moraes pediu, de uma maneira muito autoritária, que alguns perfis fossem bloqueados no X, no Twitter. E o Elon Musk falou, aqui não, patrão, aqui não. E começou aquela briga, porque quando o X não cumpre a decisão do Alexandre de Moraes, o X tem que ser responsabilizado de alguma maneira. E se o X não tem um escritório, não tem representante no Brasil, ele não pode ser responsabilizado de acordo com as leis brasileiras. Conclusão, seu X deve ter sido bloqueado. Meu X está bloqueado, não consigo acessar mais nada, não dá certo. Já falei no outro vídeo, nem sabia o que era VPN, que a decisão falava. Se você acessar o X usando VPN, você vai ser multado em 50 mil reais. E assim, beleza, bloqueou o X, bloqueou o Twitter,
discutível pra caramba, tanto a relação do Elon Musk, tanto a relação do Alexandre de Moraes, tudo muito discutível. Agora, você fazer esse tipo de cerceamento das outras pessoas, o que o Alexandre de Moraes fez quando falou da questão do VPN? Ele quis botar medo. Vou usar uma expressão que o Ciro utilizou. Ele quis ser o xerifão do Brasil e falou: ó, se você usar contra a minha medida, você vai ser multado, mesmo sem saber que você está fazendo isso de maneira errada. Enfim, e isso gerou uma repercussão muito grande. Se manifestaram sobre isso, por exemplo, pessoas que desde sempre criticam o Alexandre de Moraes. A gente pode colocar aí o Sérgio Moro, a gente pode colocar aí o Nicolas Ferreira. São pessoas que, assim, beleza, direita, geralmente o de direita critica o Alexandre de Moraes por quase tudo. Agora, isso ganhou contornos um pouco mais preocupantes. Por quê? O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele também criticou o Alexandre de Moraes. Essa crítica também ela se acendeu um pouco mais, porque o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, também veio a público e criticou o Alexandre de Moraes. Vai estar para vocês aí na descrição do vídeo para vocês verem essa fonte aí com essas pessoas que fizeram essas críticas. O próprio Ciro Gomes agora colocou em seu Facebook pessoal o tamanho da pirueta, da birutagem que o Alexandre de Moraes cometeu ao fazer essa medida do VPN para cercear, intimidar as pessoas a não usar o X. Foi uma medida de intimidação, a verdade é essa. Foi um extrapolamento do uso da liberdade dele. Porque como é que a pessoa vai ser intimada? Como é que ele vai saber se isso aconteceu de fato? Como é que ele vai conseguir fazer com que essa decisão se cumpra para com aquela pessoa? Vai ter que provar que essa pessoa sabia ou não sabia da decisão? É muito para a gente avaliar a amplitude disso. Do ponto de vista institucional, a única pessoa que não fez uma crítica direta ao STF ou ao Alexandre de Moraes nesse momento foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Dessa vez ele não se manifestou, mas em momentos anteriores, também a gente tem aqui em vídeo, ele se manifestou, por exemplo, sobre a amplitude das decisões do Alexandre de Moraes e do STF, que o Supremo Tribunal Federal estaria extrapolando aquilo que lhe cabe fazer, por exemplo, na época da votação em relação à maconha. Então, está sendo aí a gente está tendo aí ruídos cada vez mais altos envolvendo o excesso de atuação do STF. E a Casa Legislativa, mais a Legislativa do que o Executivo, porque o Lula gostou, né? O Lula gostou do que o Alexandre de Moraes fez em relação a isso. Vocês viram se Bolsonaro gostou ou não gostou? Coloquem para mim aí depois para ver informações, porque eu confesso que eu vi todos os irmãos Bolsonaro falando sobre isso, mas não cheguei a ver ponderações do Bolsonaro sobre esse tema do Alexandre de Moraes banir o Twitter, porque eu já não tenho mais Twitter, né? Não tenho mais X para verificar isso, e não consegui até o momento apurar nas demais redes sociais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se ele fez algum tipo de crítica em relação a isso. Sei dos irmãos Bolsonaro. Mas é isso, cada vez mais personalidades importantes questionam esse superpoder do que está se tornando um xerifão da República, o Alexandre de Moraes, e as coisas elas podem tomar contornos cada vez mais delicados. Por quê? Lembramos aqui que Glenn Greenwald, ele fez uma primeira denúncia falando que Moraes ele passou por cima de um rito importante que o judiciário precisa ter e que, segundo o que o Ciro Gomes falou, isso pode ter as mesmas implicações do que teve o caso, por exemplo, do Sérgio Moro para com o Lula. O Supremo, depois de uma vida, encontrou uma fragilidade na decisão, o processo do Lula fosse suspenso. E pode acontecer a mesma coisa envolvendo as decisões do Alexandre de Moraes daqui para frente. Em caso, se alguém cantar essa pedra de novo, olha, saiu do rito que deveria ser o judiciário. Então, o judiciário pode falar assim, olha, como saiu do rito democrático, a gente pode falar que está viciado o processo tem que começar de novo. Traduzindo, a nossa segurança jurídica está cada vez mais descendo
pelo ralo, graças ao Supremo Tribunal Federal, graças à atuação jurídico-política dos autores judiciais. E isso pode trazer complicações futuras, como o caso, por exemplo, do Sérgio Moro, trouxe complicações futuras para o processo que estava sendo julgado contra o Lula e que, ao processo ser suspendido, mudou completamente o panorama eleitoral das eleições de 2022. Pensamos aqui que, de uma maneira organizada, de uma maneira razoável, de uma maneira juridicamente correta, eticamente correta, tenhamos que pensar mais cedo ou mais tarde em uma reforma institucional envolvendo principalmente aí o judiciário, mas não apenas o judiciário. Reconhecemos que tanto o legislativo quanto o executivo eles têm que se atentar para reformas. O problema é aquele problema que a gente sempre traz desses sujeitos políticos se atentarem para essas reformas institucionais. As reformas institucionais não são alvo da atenção deles, porque ao fazer reformas institucionais necessárias, isso significa tirar poder deles mesmos. É algo que eles não querem fazer. Mas vai chegar no momento em que vai ficar insustentável e essa reforma, mesmo que seja pelas beiradas, mesmo que seja feita de qualquer jeito, ela vai ter que existir. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver como se escala esse papelão do Alexandre de Moraes em relação ao que ele está fazendo enquanto xerife do STF. E cuidado, para você não ser multado em R$50 mil por ter usado, sem saber, o VPN para acessar a rede social X do Twitter. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.